E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O começo de trabalho de Fábio Carille no Vasco tem sido marcado por uma busca incansável pelo esquema ideal. O técnico ainda não encontrou os 11 jogadores que considera definitivos para sua equipe, o que tem levado a uma rotatividade constante entre os atletas. Quase todos têm tido a chance de mostrar serviço e garantir uma vaga no time titular. No entanto, um nome tem se destacado negativamente: Maxime Domingues. O suíço, que chegou com grande expectativa, tem visto seu tempo de jogo diminuir a cada partida. Rumores começaram a circular de que a principal razão para o afastamento de Maxime seria sua adaptação ao calor do Rio de Janeiro. Supostamente, o jogador estaria tendo dificuldades para lidar com o clima quente e úmido da cidade, o que teria prejudicado sua condição física. Contudo, essas especulações parecem não ser a verdadeira razão para sua ausência em campo. De acordo com informações exclusivas do canal Atenção Vascaínos, o motivo é bem diferente do que foi divulgado inicialmente. Na verdade, o motivo para a diminuição do tempo de jogo de Maxime Domingues é puramente técnico. A comissão técnica do Vasco não tem ficado satisfeita com o desempenho do jogador nos treinamentos e acredita que ele não tem correspondido às expectativas. Fábio Carille tem opções mais consolidadas para o meio de campo, como os titulares Hugo Moura e Tietê, que têm mostrado um futebol mais sólido. Além deles, nomes como Paulinho, Jair e Matheus Carvalho também têm se destacado mais que o suíço. Maxime, que foi contratado pelo Vasco em meados de 2024 por R$10 milhões, chegou para suprir a saída de Adson e ocupar o lado direito do campo. Ele tinha tudo para ser uma peça importante no elenco, já que também tem a versatilidade de atuar em outras posições no meio de campo. No entanto, sua adaptação ao clube e sua performance em campo tem sido aquém do esperado. Com o passar do tempo, a situação de Maxime no Vasco começa a se complicar. Sua falta de sequência e a crescente concorrência no elenco fazem com que seu futuro na equipe seja incerto. A pressão por bons resultados e o alto número de estrangeiros no elenco tornam ainda mais difícil a permanência de Domingues entre os titulares, já que o clube precisa ajustar suas opções para cumprir os limites impostos pela legislação sobre jogadores estrangeiros. Embora tenha chegado com bastante expectativa, Maxime Domingues pode estar se distanciando cada vez mais do time titular. A realidade do futebol é implacável, e a pressão por resultados pode levar a mudanças rápidas e inesperadas. O que parecia ser uma boa contratação, agora parece se transformar em uma decisão difícil para a comissão técnica, que precisa avaliar o real valor do jogador para o grupo. Com o tempo jogando contra e a concorrência aumentando, o futuro de Maxime Domingues no Vasco está cada vez mais em risco. A dúvida agora é se o jogador conseguirá reverter essa situação ou se, em breve, se tornará apenas uma lembrança de uma contratação que não deu certo. A cada partida, a incerteza cresce, e os olhos dos torcedores ficam cada vez mais atentos a cada movimentação do técnico Fábio Carille. Olá, torcedor do Vascão, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Um vídeo viralizou nas redes sociais, gerando reações intensas e divisivas entre torcedores e jornalistas. Nas imagens, fontes não identificadas relatam que a FERJ, Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, teria imposto uma punição severa ao Vasco da Gama, excluindo o time de sua tão aguardada semifinal contra o Flamengo, marcada para o próximo sábado, 1º de março. Mas, afinal, o que está por trás dessa decisão? A situação é ainda mais complexa do que parece. O rumor, que vem sendo amplamente debatido nos bastidores do futebol carioca, trouxe à tona uma série de questões que envolvem a relação entre clubes, federação e arbitragem. De acordo com informações não confirmadas, a punição ao Vasco teria como base um suposto descumprimento de regulamentos que podem ter sido infringidos durante a fase anterior do campeonato. O clube, por sua vez, nega qualquer irregularidade e ameaça recorrer da decisão, intensificando ainda mais a disputa nos tribunais e na opinião pública.
O impacto dessa medida vai muito além do campo. A disputa histórica entre Flamengo e Vasco, que promete ser um dos maiores clássicos do ano, agora corre o risco de ser um mero espetáculo sem a presença de um dos maiores times do Rio. Torcedores de ambos os lados estão se mobilizando nas redes sociais, buscando explicações e tentando compreender a verdadeira motivação por trás dessa drástica punição. O desfecho desse caso pode redefinir o cenário do futebol carioca nos próximos meses, criando um precedente que reverberará por gerações. Além disso, surge uma questão fundamental: como a FERJ tomaria tal decisão sem uma explicação pública satisfatória até o momento? A ausência de uma justificativa clara faz com que a polêmica cresça de maneira exponencial, levando muitos a especular sobre possíveis interferências políticas e pressões externas que poderiam ter influenciado o veredito. Isso não apenas afeta o desempenho dos jogadores, mas também pode prejudicar a imagem de um campeonato que já vive tempos de crise. A torcida do Vasco, uma das mais apaixonadas do Brasil, não poderia deixar de se manifestar diante de um cenário tão controverso. Muitos vascaínos estão indignados com a decisão da FERJ. Nas redes sociais, não faltam críticas à federação. É mais uma forma de prejudicar nosso time, diz um torcedor em um comentário viral. Outros, no entanto, preferem manter a cautela, aguardando uma explicação oficial antes de se posicionar. Mas uma pergunta permanece: será que a punição tem fundamentos claros, ou está sendo utilizada como uma ferramenta política para enfraquecer o clube em um momento decisivo? A falta de transparência na decisão também é um ponto que está gerando grande revolta entre os torcedores do Vasco. Eles não têm o direito de tirar a gente da semifinal sem uma justificativa convincente, afirma outro fã nas plataformas digitais. A frustração é visível, e muitos acreditam que, se o clube for realmente excluído da competição, a credibilidade da FERJ estará em risco. Como podem deixar um time tão grande de fora sem provas claras de irregularidades? Questiona um vascaíno, deixando no ar a sensação de injustiça. Por outro lado, há quem veja a situação de forma diferente. Alguns vascaínos preferem olhar para dentro do clube e acreditar que houve falhas internas que precisam ser corrigidas, independente da interferência da federação. Não podemos dar desculpas, temos que ser responsáveis por nossas atitudes, comenta um outro torcedor. Este grupo acredita que o Vasco precisa focar em suas próprias ações e, ao invés de culpar a FERJ, deve buscar soluções dentro do campo e da administração do clube. Ainda assim, a maioria dos torcedores não esconde a frustração com o que muitos chamam de decisão unilateral. A dúvida sobre a continuidade do time na competição faz com que a tensão tome conta do dia a dia dos vascaínos, que agora se questionam sobre o que o futuro reserva para o clube em um cenário onde a justiça e a imparcialidade parecem, para muitos, ser deixadas de lado. O que será do Vasco se esta punição for confirmada? Como isso afetará a relação com seus torcedores e com a própria competição? A resposta parece distante, mas as especulações continuam a crescer. Com a decisão chegando cada vez mais perto, a expectativa sobre o desfecho dessa história só aumenta. Será que o Vasco realmente ficará de fora da semifinal contra o Flamengo? Ou essa punição será revista em instâncias superiores? O futebol carioca está em um ponto de ebulição, e os próximos dias serão cruciais para entender os desdobramentos de uma das maiores polêmicas da temporada. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.